Oi, gente. É, Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando. E eu espero também que a gente possa passar por esse período de quarentena e ainda assim manter um ritmo de estudos para a gente não perder o foco e também não acabar esquecendo de algumas coisas, tá? Então vejam, dia 24 para começo 24 de abril para começo de maio por aí. A gente começou com a nossa segunda unidade bimestral, então eu estou preparando essa série de vídeos para explicar a vocês o material que eu estou produzindo e a gente poder discutir um pouco melhor, ok? Então vejam só, a nossa primeira aula de química do bimestre, né, da segunda unidade, ela vai falar sobre medidas químicas e modelos atômicos. Então assim, já na introdução a gente relembra um pouco que a química estuda a natureza das coisas e para isso ela precisa entender do que as coisas são feitas e quais as características mais importantes que devemos prestar atenção na hora de se estudar, tá? Então a química ela se preocupa muito em responder a perguntas do tipo do que as coisas são feitas, sabe? E ao longo do tempo, ao longo da história, a gente teve uma série de respostas para essas perguntas, ok? As primeiras respostas vieram com o pessoal da Grécia, e os gregos achavam que tudo que existe era feito dos quatro elementos básicos: terra, fogo, ar e água. Então, quando esses quatro elementos eles se combinavam, eles davam origem a tudo que existe, tá? As plantas, ao solo, às pedras, enfim. Mas com o passar do tempo, essa essa ideia, né, essa discussão, ela não conseguiu dar conta dos estudos que estavam aparecendo, das novas perguntas que estavam surgindo, sabe? Porque com o tempo os gregos pararam para pensar o que aconteceria se eles fossem quebrando a matéria até não conseguirem. Então, nesse ponto, onde eles não conseguiriam mais quebrar, entre aspas, ou dividir a matéria, eles teriam chegado à base de tudo. Então, assim, o pessoal estava tentando entender realmente do que era feita a matéria. Então, por exemplo, quando eu era criança, quando quebrava algum brinquedo, algum videogame, eu gostava de desmontar para saber o que é que tinha dentro. Então, essa analogia é um pouquinho que pode usar ela para entender o que é que o pessoal, nessa época, né, os gregos, eles estavam fazendo. Então, eles queriam abrir cada vez mais a matéria para saber do que ela é feita, o que é que tem lá dentro. E eles chegaram a um ponto onde eles não conseguiam mais abrir, onde eles não conseguiam mais mexer. Esse ponto, ou nesse caso, essa base, né, eles chamaram de átomo, ok? E o átomo vem do grego, a palavra átomo vem do grego e significa indivisível. E tinha tudo a ver com o que eles estavam fazendo na época, pois era a menor porção de matéria que os gregos conseguiram obter ao dividir em várias partes para poder entender do que era feita, tá? Então, assim, o átomo, como uma casa que geralmente é construída de tijolos, toda a matéria é feita por um bocado de átomos. Essa foi a primeira conclusão, ok? Então, a gente chega a um ponto de resposta onde a gente tem uma base chamada de átomo, e era esse átomo, ou esses átomos, né, que iriam construir, iriam compor toda a matéria, todas as substâncias, tá? E com o passar do tempo, a ideia de átomo ela foi evoluindo também. Nos próximos vídeos, a gente vai discutir quais foram os principais modelos de átomo, quais as ideias de átomo que apareceram, quem foi que propôs
e o que é que ele queria dizer, o pensamento, tá? Então, nosso primeiro vídeo ele acaba aqui, mas no próximo a gente já começa falando sobre os modelos atômicos.